Nesta noite, peço a Deus Pai Criador e aos Espíritos luminosos, irmãos espirituais, que derramem as bênçãos sobre cada um dos que aqui se fazem presentes. Bênçãos estas de amor para vossos corações, de sabedoria para vossos pensamentos e de lapidação para o desenvolvimento das suas almas eternas. Que nessa noite estejam todos com vossos corações abertos a mais um ensinamento divino, que vem para proporcionar a cada um o desenvolvimento, a lapidação e a força para seguir com determinação a caminhada neste plano que ainda é denso e material. Certamente podem contar com o apoio de cada um de nós, guias espirituais que compõem esta tenda iluminada, assim como também de seus próprios mentores, que não há dúvidas, estão aí nessa noite ao seu lado, para também lhe aconchegar um abraço afetuoso, uma palavra amiga, e que sem dúvidas foram também responsáveis por guiá-los até aqui, neste momento. Dentre as leis que existem, estão a do homem e a de Deus. Nas leis do homem, reina a justiça sobre a matéria, sobre a bunga, sobre muitas vezes a cobiça e os infortúnios a que buscam as vossas jornadas. Certamente tais infortúnios que percorrem por vossos caminhos não surgem em vão, mas sim com o único propósito de lapidação dos vossos bons caráteres. E nas leis de Deus reinam majestosamente aquelas leis que nos falam sobre o amor divino, a caridade, o perdão, entre outras. Mas por que será que venho falar sobre leis nessa noite? Para que os senhores as compreendam e compreendam a diferença entre elas. Compreendam o que os beneficia ao, é claro, serem bons filhos comprometidos a honrar as palavras de Deus, e o que também os traz desvantagem quando permeiam fora destas sendas por caminhos não tão sublimes. Acarreta que, meus filhos, todos somos, e isto inclui até mesmo a mim, almas que buscam a sua lapidação, o seu desenvolvimento, uma sublimação. E muitas das vezes, a estes que me ouvem nessa noite, sejam encarnados ou desencarnados, as lições vêm por duras penas. Mas sim, ainda assim, ainda que o aprendizado tenha que vir de forma difícil, é certo que estamos todos destinados a um caminho onde a felicidade, o desenvolvimento é correto. Pratiquem, queridos, o desenvolvimento de vossos corações na prática sempre do bem, da caridade, da benfeitoria ao próximo, para que assim o destino
designado por nosso Pai Maior venha se cumprir. O destino onde está reservado o nosso encontro das almas, em um lugar que muitos podem chamar como paraíso. Eu chamo como o abraço de Deus. Não tenham medo quando os intempéries aparecerem. Não sofram a angústia das dúvidas, nem a ansiedade do futuro. Lembrem-se sempre de que a paciência, a persistência, são dádivas divinas que podem ser também desenvolvidas em vossos corações, para que assim possam viver com mais paz, com mais felicidade e harmonia a cada dia de vossas vidas. Encontrem hoje, neste momento, aquilo que de fato se anseia, as respostas para as suas dúvidas, o esclarecimento para seus pensamentos, o consolo para suas aflições e a paz em todo o teu ser. Saibam que nessa noite muitos mentores e guias espirituais estarão, sem dúvidas, limpando o vosso lar, limpando a vossa mente das perturbações que lhes acarretam, que lhes angustiam, trabalhando com as almas que talvez, por vezes, também lhes acompanham, e que possam sair daqui recarregados, com a certeza de que o bem maior, a espiritualidade superior, seus anjos de guarda os acompanharão. Desejo a todos uma ótima noite de trabalhos, que estejam nas bênçãos e no amor divino. Vocês estão em uma casa que é uma casa de espiritualidade. Não é uma casa de macumba, não é uma casa de feitiçaria. Já aconteceu de vir gente me pedir para amarrar um homem? O que o senhor acha? Ou uma mulher, talvez? O que o Silvio acha? Já? Já aconteceu de vir alguém me pedir para matar o chefe? Já? Que loucura, né? Já aconteceu de vir gente aqui com magias e feitiçarias? Com certeza. Vocês acreditam nisso? Acreditam que existe esse tipo de coisa? Tem algumas que são bem complicadas. E a nossa missão aqui em Alvorada, eu não tenho a menor sombra de dúvida, é a libertação dessas pessoas, porque tem muita. Nós viemos lá de Lages, Santa Catarina, um belo dia, do nada, meu marido recebeu a notícia que foi convidado a trabalhar aqui na prefeitura. Nós não conhecíamos Alvorada. Nada. Não conhecia Porto Alegre, não conhecia Viamão, não conhecia Cachoeira, não conhecia nada disso. Tá com frio? Tá bem? Precisa fazer xixi? Tá, sim. Tá. Qualquer coisa a senhora avisa, tá? E nós viemos. Só que esse fundamento que a gente traz é muito diferente do que a gente acaba encontrando aqui, que é uma ritualística que traz bastante disso, né? Essa coisa mais pesada, essa espiritualidade mais pesada. E o pessoal tem o costume de dizer que é uma casa, parece muito com uma casa espírita.
porque a nossa tenda, ela traz fundamentos para a gente estudar, para a gente aprender mesmo. Porque a gente acredita que é isso aqui que vai fazer uma diferença boa na vida das pessoas. É esse estudo que vai trazer para a tua vida um entendimento, uma clareza, que você vai levar para a tua alma, que você vai levar lá para o teu dia a dia. Nos nossos encontros a gente troca ideias do que fazer para ser mais feliz, de como fazer para perdoar, de como fazer para você não se sentir triste, para você se sentir mais tranquilo. A gente ensina coisas assim. E hoje, sabe o que vocês vão aprender? O que fazer para pagar as dívidas, mas não as dívidas financeiras. Como é que tá o cartão de crédito, Dona Maria? Nem tem? Já rasgou? Tem. Como é que tá o cartão de crédito, Adriano? Não tem. E seu Rogério? Eu não quis fazer. Eu não quis ter um cartão de crédito, porque eu tenho medo. Tenho medo dessas coisas. Vocês têm? Mas é controladinho. Certo. Mas não é desse. Não. Mas como assim dívida, então? Mãe Fran, como assim? De que dívida será que a mãe Fran vai falar hoje? Sabe, uma vez eu conheci uma moça que ela era muito linda, bem vestida, ela tinha a pele branca, o cabelo comprido, loiro, vinha até quase que na cintura. Ela usava uma roupa bonita, usava calçados bonitos. E ela veio me pedir ajuda porque tinha uma coisa que acontecia com ela e que ela não tinha coragem de falar para ninguém no mundo, porque ela sentia vergonha. Era um impulso que ela tinha que acontecia quando ela entrava no supermercado. Tá ficando estranho, não tá? Como assim? O senhor me ouve bem? Ela passava pelas prateleiras e observava. Mas também acontecia, já vou explicar o que é que acontecia, tá? Quando ela entrava nas lojas de roupa, quando ela entrava em lojas de presentes, em bazar. Vocês já estão entendendo o que acontecia com ela? O que a senhora acha que acontecia? Ela roubava. E ela me explicou que ela tinha uma expertise tão grande para fazer isso que ninguém percebia. Nem uma câmera, nem um olho. E que ela fazia isso por anos. Ela tinha 27 anos, eu acho, mais ou menos. E ela disse que já fazia isso há uns 6 anos. Desde que ela tinha casado, ela casou com 20, então. E que ela nunca tinha contado para ninguém. Mas que ela estava arrependida, que ela não queria mais. Até tem uma doença psicológica, um nome. Já ouviram falar? Cleptomania? Cleptomaníaca? Ela fazia aquilo, quando chegava em casa, ela sentia o arrependimento. Porque às vezes eram coisas que mal tinham valor, inclusive quando ela ia na casa de amigos e familiares. Um anelzinho, dependendo do anelzinho, né? Um brinquedinho, às vezes coisas mais valiosas no supermercado, uma Nutella, que é um rim, ou uma balinha, mas ela tinha essa culpa nela. E ela queria ajuda. Se não pegasse, não tá satisfeita. Era como se tivesse, ela dizia que era como se fosse um demônio que ficava na cabeça dela
e que dizia para ela que ela tinha que fazer aquilo, mas não era um demônio, tá, pessoal? Nem tudo vamos atribuir aos espíritos, aos demônios, porque nem tudo é. Às vezes é você mesmo. E agora eu imagino, tem aquelas pessoas que têm o impulso de trair a esposa ou o marido, tem aquelas pessoas que têm o impulso a exagerar nas drogas, nos vícios. Tem pessoas que têm impulsos ainda mais graves. E aqui a gente vai começar a falar de coisas até mais sérias, talvez, como a pedofilia, qualquer distúrbio sexual. Tem pessoas que têm o impulso de cometer assassinatos. Mãe França já teve contato com tudo isso? Assassinos, eu acho que ainda não tive a felicidade de trabalhar essa linha, sabe? Mas outros, como distúrbios da sexualidade e demais, até mesmo do roubo, sim. E é mais comum do que vocês imaginam. É que às vezes a gente não sabe. A gente olha a aparência do outro e julga como uma pessoa boa porque está bem vestida. Imagina ela entrando no mercado, linda. O guardinha que fica lá na portinha vai desconfiar dela? Normalmente não, né? As pessoas julgam muito pela aparência também. Mas nem sempre aquilo que a gente aparenta, a gente realmente é. Todos nós possuímos dívidas, possuímos erros. Todo mundo erra. Alguns erros nem tão grandes. E vou colocar aqui como os não tão grandes. Brigar em casa. Alguém briga em casa? A senhora briga em casa? O senhor? Ah, e o Adriano? Desentendimento. O que é? Tô olhando só. Ela tá se entregando, ela tá se entregando. E a Duda? Briga em casa? Briga em casa com o Felipe? Ah, mas estão muito bonzinhos essas pessoas. Faz parte, coisas naturais. Alguém em casa já comprou um chocolate e comeu escondido para não ter que dividir com o outro? Olha lá, ela... Você já fez isso, Silvio? Eu não. O senhor já fez isso? Nunca comeu um chocolate escondido para não dividir? Escondido até dela mesma. A senhora já comeu um chocolate escondido? E o Adriano nem fala, né? O Adriano, quando tava fazendo sobremesa, já deu uma lambidinha assim com o dedo escondidinho? Pra ninguém saber? Não pode. Mas e comer uma sobremesa prontinha depois e não dividir? Já aconteceu? Sempre dividiu? Ah, então ele é muito lindo. Ele faz comidas, pessoal, ele é um chefe. É um chefe super, né? Tava me mostrando as sobremesas dele. Maravilhosas, né? Esses são os erros que eu vou qualificar como não tão graves. Ser egoísta, a história do chocolate, né? Sentir raiva. Sentir raiva é natural, não é? É natural. Agora vamos para os médios. Que essa dívida é pequenininha. A gente passa a passo, né, Adriano? Mas agora vamos para aquelas mais médias. Não perdoar. Ter dificuldade de perdoar alguém que falhou contigo. Isso é mais difícil, não é? É mais difícil do que você aprender a dividir o chocolate. Dividir o chocolate e não comer escondido é mais fácil do que perdoar alguém, não é? Alguém que falhou muito contigo. Ou um colega de trabalho que é difícil e te fez mal. Ou um filho que foi embora. Ou uma filha. Ou um pai que fez mal para um filho. É mais complicado, né?
Mas acreditem, vocês não abrirem os seus corações para a prática do perdão é algo que não contribui para o seu espírito, para o seu crescimento. Você não estar aberto a compreender o universo da outra pessoa. Se sentir sempre a vítima e não parar para olhar um pouco para o outro. Claro que o perdão não se trata só disso, é algo muito mais complexo. Mas parte do perdão é essa. Parte pequena do perdão é isso, é você olhar para o outro e compreender que o outro tem imperfeições e que todos nós somos filhos de Deus. E com certeza daqueles erros mais graves, está lá no topo, roubar, matar, ofender o pai e a mãe. Tu é um bom filho, Adriano? Não ofende o pai e a mãe? Mas é pro bem deles? Então tá bom. Para tomar o remedinho, isso? Essas coisas? Sério? Ele briga com o senhor? Usar a espiritualidade ou o nome de Deus para coisas que não têm fundamento, ainda mais se for para coisas egoístas. Esses são erros graves, tá? Mas aqui eu estou listando os mais acessíveis, mais claros, que estão mais no nosso cotidiano. E quando eu falo em não respeitar a vida, eu estou falando não só de seres humanos, eu estou falando de animaizinhos também, tá? Aqueles que matam os animaizinhos, que fazem mal, que não respeitam as formas de vida. Isso são delitos graves. Tá, mãe Fran, mas por que você está falando o que é grave e o que não é grave? O que isso tem a ver? O que tem a ver eu ter uma lista muito grave de coisas que eu faço e outra que não é, ou uma que seja boa? É aí que entram a lei dos homens e a lei de Deus. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de Deus. Dentro da lei de Deus, nós somos almas, espíritos. Todos acreditam nisso que eu estou dizendo agora? Entendem isso como verdade, que nós somos espírito, que está dentro de um corpo? E que depois que a gente partir daqui, vamos continuar vivendo? Temos prova disso? De que a vida continua? Eu, na minha experiência, já tive muitas. Além, é claro, da experiência de outras pessoas, irmãos, livros, escritores, inúmeras coletâneas, acervos que nos mostram que a nossa inteligência continua depois. Que inclusive depois é possível até você se comunicar com quem ficou aqui. E é aí que entra o nosso cartão de crédito espiritual. As coisas boas que eu fiz vão entrar como benefício depois. Se eu fui uma boa pessoa, se eu fiz coisas boas por mim e pelos outros, tenho a certeza de que depois a vida vai ser cercada por bênçãos também, porque a sua alma vai vibrar aquilo. Não existe a possibilidade de alguém que está vibrando em uma sintonia de paz, de amor, de carinho, ao partir, ir parar num lugar que não é assim, que não vai vibrar isso. Porque se seus atos foram em direção à benevolência, tenham a certeza que ao partir, mesmo que no começo você fique desorientado e pensando o que aconteceu, vai vir um anjo da guarda, vai vir
a imagem daquele teu mentor, ou aqueles que esperam ver Jesus Cristo, vão ser recebidos por ele. Na certeza de que você é uma pessoa boa. Tá, mãe Fran, mudei de ideia, não quero mais ser uma pessoa ruim. Mas eu fui. Tu me convenceu, agora eu quero ser do bem. O que eu faço? Que nem a história da moça lá. O que eu faço? Porque eu fui uma pessoa ruim por 6 anos. E eu tenho medo que o dia que as coisas mudarem para mim, o dia que eu desencarnar, enfim, que Deus me cobre isso, que eu acabe indo para um lugar muito ruim. Ah, pessoal, só para frisar, tem um dos erros graves, tá? Que é muito grave, e eu não posso deixar de comentar com vocês que dá uma dívida enorme, que são aquelas pessoas que cometem suicídio. Espero que não esteja passando a cabecinha de ninguém essa possibilidade. E que se estiver passando, já desista dela rapidamente. Porque acometer contra a sua própria vida é um crime espiritual também, tá? Mas então o que a gente pode fazer enquanto é tempo, enquanto estamos aqui, nessa carne, nesse plano, vivendo nesse momento? O que a gente pode fazer para pagar as dívidas antes mesmo, sabe? Mesmo que sejam dívidas muito graves. Tem 3 coisas. Nossa, sim, 3 coisas de cara. Sabe quando tem alguém precisando de ajuda e que de repente você pode ajudar? Aproveite a oportunidade. É uma oportunidade de fazer o bem. E para cada coisa boa que você faz, 100 erros seus são perdoados. Tá, mas basta eu fazer uma coisa boa? No entanto, essa coisa boa tem que ser boa mesmo. Ela tem que ser do coração. Não pode ser egoísta. Você não pode fazer esperando algo em troca. Você tem que fazer porque você se sente feliz por fazer aquilo. Porque você quer. E não porque você vai ganhar alguma coisa depois. Isso é a prática da caridade. É caridade ter paciência com a minha mãe? É. É caridade ter paciência com o meu pai? É. Nossa, ter paciência é caridade, eu não sabia. É. É um gesto de caridade. Você ser benevolente. Para fazer caridade precisa ficar dando comida por aí? Nem sempre. Não necessariamente. Perdoar aquele que te ofendeu é caridade? É. Porque às vezes o coração daquela pessoa se sente com mágoa, com remorso. E você conseguir dizer para ela, eu te perdoo, é majestoso, é magnífico. É um dos mais lindos gestos de caridade e de amor. Outra coisa, o estudo. Nossa, eu preciso ler? Não necessariamente, mas você pode ter esse conhecimento, essa espiritualidade, orando, praticando orações, tendo fé, conversando mais vezes com Deus. Isso é uma das partes boas que você pode ainda nessa vida conseguir. Pedir para Deus o perdão pelas coisas que você errou, pelas falhas que você cometeu. Aqueles que precisarem, tem algo que ajuda muito, que é o arrependimento. Esse arrependimento ele também tem que ser verdadeiro. Por ter batido em alguém, por ter feito mal,
por ter roubado, que nem aquela moça, por ter maltratado um animalzinho. E às vezes as pessoas precisam de ajuda para obter esse auto-perdão, esse arrependimento verdadeiro. Se for o caso de algum de vocês, sintam-se livres para conversar comigo. Como sacerdotisa, é um dos meus deveres também. Ouvir o outro e manter o segredo dele. E levar para o túmulo. E ajudar ele ou ela a passar por esse processo difícil. Porque às vezes a gente precisa falar aquilo que nem aquela moça, casada com filhos. Nunca falou para ninguém. E o dia que ela conseguiu falar para alguém, ela conseguiu seguir em frente. A prática da caridade, do perdão e do arrependimento verdadeiro. Mas para eu ter esse arrependimento, eu preciso falar? Não, tá? Você quer levar para o túmulo só você e Deus? Tudo bem. Porque você vai demonstrar o teu arrependimento através de outras formas ao longo da tua vida. Ela roubou todo o dinheirinho que ela tinha extra, ela doava. Foi a forma dela de demonstrar o arrependimento dela. Para Deus, para o universo, para aquelas pessoas que precisavam. Então, o nosso tema hoje foi esse. A lei de Deus. O que eu faço para poder reparar os erros que eu cometi? Se eu reparo os erros que eu cometi, para onde que eu vou? Vai para um lugar de luz, um lugar de bênçãos. E esse tema do espírito, o espiritismo, é tão interessante porque a gente poderia falar sobre tantas outras coisas. Mas hoje nós vamos nos ater a esse conteúdo. Para vocês, ficou alguma dúvida? Alguma coisa que gostariam de falar também? Para caput, né? Para qualidade eu acabo pegando mais. Até o caixão, as contas ainda estão muito altas. Entenderam a pergunta dela? A senhora entendeu? Diz para ela o que a mulher perguntou, sabe, Adriano? Ou ainda fica essas contas? E quando fica a conta para pagar? É essa a pergunta, né? É muita? É muita dívida? Parente que faz. Ah! A Jaque disse que se ficar a conta para pagar, fica para os parentes. É isso. Eu falei, mas não é para escutar. Aí é. Fica para os parentes pagar. Aí entra um tema que é muito interessante. Primeiramente, eu vou te dizer, é mais fácil nessa vida a gente fazer mais conta do que pagar as que tem, tá? É mais fácil. Porque a gente faz conta todo dia. Todo dia. E quais são os verdadeiros atos bons que a gente faz? Não é todo dia. Não é verdade? Não. Essa parte aí, essas contas, ninguém paga por nada. Nossa. Foi uma pergunta muito boa, muito obrigada por trazer ela para nós. A gente não paga Tem tudo. ditado que salvar a alma só a gente pode. Não adianta Salvar a querer alma achar só a que gente todos- pode. Ninguém salva.
Vocês já ouviram falar em reencarnação? Deus por todos. Acredita? Que a gente ouve toda a O senhor já ouviu falar em reencarnação? vida Falar, vocês. Não sabemos, né? A senhora já ouviu falar em reencarnação? Acreditar vai do coração de cada um. Se eu ficar aqui, a senhora me ouve? Se eu ficar aqui, não, acho que não. Aí, porque, Se eu ficar aqui, a senhora me escuta? sim, Acreditar na reencarnação vai de cada coração, não é verdade? Vemos casos de pessoas que já nascem com habilidades que são bem interessantes. Vemos casos de pessoas que nascem dizendo que têm um nome diferente e que lembram das suas vidas passadas. Tem a história de uma menininha que nasceu, não sei, na Irlanda, um país assim, e ela disse que o nome que ela tinha, a família e o endereço. meu Deus. E que na parede daquela casa que ela morava tinha uma boneca que ela escondeu. E ela levou a família atual dela, era em outro país. Sim. Eles chegaram, ela foi direto numa parede que era escondidinha, assim, uma madeirinha que ela fechou, abriu e tirou a boneca. Meu Deus. Então são casos que acontecem e faz a gente refletir. É, sim. É claro que tem espíritos que se manifestam até mesmo em mim, que são amigos, espíritos bons, e que nos falam sobre isso. Inclusive o fato deles continuarem vivos depois que morrem e virem contar pra gente quem eles foram, o nome deles, a história deles. A gente tem um mentor aqui na casa que me falou o nome dele, o nome verdadeiro que ele teve quando era vivo. E onde ele morava. E eu tenho essa curiosidade Eu também estou curiosa. de, sabe, um dia pegar um livro e ir naquela cidade, fazer uma investigação, puxar nos registros da prefeitura para ver se eu me encontro, sabe? Dá essa curiosidade. Mas eles trazem tantas coisas, detalhes sobre a vida deles e um conhecimento que a gente não tem. Por exemplo, ele era médico, ele era doutor em vida. Vocês me ouvem bem aí, Silvio? E ele fala dos procedimentos cirúrgicos, ele fala da profissão, ele fala de nome de paciente, e você fica. É impossível inventar tudo isso. Não tem como. Não tem como. Se você não sabe aquilo, como que você vai? Tem espíritos que vêm falando idiomas. Veio uma vez uma entidade que falava em espanhol. E por coincidência, tinha alguém que falava também. Que era em E espanhol. eles conversaram fluentemente. E eu nunca aprendi espanhol. E aí eles dizem: os espíritos nascem de novo, numa nova família, ou às vezes na mesma família. E você fica pelo menos com a possibilidade de cogitar que isso seja verdade, sabe? E as dívidas vêm junto. Aquelas dívidas, eles contam para nós que elas continuam com você, você tem que pagar. Aí, se você tem uma vida muito difícil, suponha-se que você teve muitas dívidas, tá? E é aí que eles justificam o porquê que tem pessoas que vivem uma vida tão complicada, com tanta doença, com tanto sofrimento, com tanta dificuldade. Por isso, para que elas tenham a oportunidade também de fazer diferente. Então, Exatamente. E que às vezes já nascem numa família que é terrível. Nascem numa família que tem um pai que é alcoólatra, uma mãe que é abusiva, ou que simplesmente abandonam a criança, né?
pessoa pode desencarnar e se lembrar de nós. Naturalmente. Assim como pode, ao longo de alguns processos que um dia talvez eu ensine para vocês, lembrar das suas vidas passadas. Sabia que dá para Pode lembrar? ser. A senhora gostaria de lembrar quem a senhora foi? Mas e se a senhora foi uma pessoa muito ruim, né? É melhor não saber. Pai, mãe, tudo cedo. Não gostaria. Vai que era uma rainha, ou vai que era uma escrava. Ah, vai saber, né? Vai que era uma dona de casa feliz, né? Não tem como saber. Ou melhor, tem, mas quem sabe um dia eu ensine para vocês. Só para quem tiver curiosidade. Vocês têm mais alguma dúvida? Não. Gostei da tua pergunta. Foi muito bom. Tem dúvida, dona Maria? Não? Então nós vamos seguir com os nossos trabalhos. Agora são 9 horas e nós temos 1 hora. A nossa sessão acaba às 10. Mas se por acaso nós tivermos... a nossa sessão acaba às 10. Mas se por acaso a gente tiver algum idoso no recinto, eu libero mais cedo se quiser ir embora. Eu sou jovem. Tem mais algum idoso no recinto? Sou jovem também, né? Eu sou tão bem para ir até o fim? Até às 10 tá, sabe? Aguenta? Tá firme? Claro que Nós vamos chamar então os espíritos. Vocês têm medo? adoro. Adoro. Pode chamar, que eu adoro. Tem medo, Adriano? Não, o Adriano também gosta dos espíritos. Ele não fala, mas Gosta, Adriano? gosta. O velho ali também gosta. Meu esposo ali, ó, Gosta? O senhor gosta? gosta de espírito também. Porque não vem em casa à noite os fantasmas, né? Senão Deus o livre. Não existe fantasma, é a cabeça da gente que faz. Ela gosta, mas não existe. E tu? Tá tranquila? Uma garantia. As manifestações são tranquilas e são de mentores, iluminados, Eu de tô sabedoria. acostumada, faz muitos anos que eu não vou mais frequentando, mas eu conheço tudo Então tá de bom. religião. Tá bom. Alemoa, não tá com medo? Você quer explicar, mas ela já tá mais experiente que tu. Ela tem mais experiência que Não nós todos. precisa ter medo, porque é tudo amigo. São amigos. Isso eu posso dar certeza eu para vocês, também. tá? Eu vou chamar um que ele se chama Sete Flechas aqui na tenda. Ah, eu conheci noutra terreira há muitos anos já. Seu espírito. Tá indo com a faca, Eu ela já veio com o bolo. já tá indo. Estão dizendo ali, estão falando da senhora? Ah, Estão falando? Estão falando Quando que... que a Fran tá tentando me explicar, indo com a faca, a senhora já tá vindo com o bolo pronto. A senhora entendeu? Não. Ela disse que a senhora ela tá indo com a faca, a senhora já veio com o queijo cortado. tá bom, tá bom. Tá tentando explicar, mas ela tá te tentando. Já tá tudo certo. Então tá bom. Nós vamos chamar o seu Sete Flechas e o seu Guaraci hoje, tá?